Sejam bem-vindos a mais um episódio do Até Posso Podcast e hoje estamos aqui para falar sobre transição de carreira, sobre experiências profissionais, sobre tudo aquilo que a gente gostaria de saber e não sabia a quem perguntar. Hoje nós vamos ter uma pessoa para perguntar isso. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Estou aqui depois dessa piada infame, com Eduardo Borghetti, leiloeiro. Borghetti, muito obrigado pela sua presença. Prazerzaço te receber aqui. Prazer é meu, Jonas, toda a equipe do Até Posso, todos os que seguem a página do Até Posso e que assistem também o Até Posso no YouTube. Recomendo, conheci recentemente, vi alguns episódios e garanto que já acrescentei bastante conhecimento para o meu cabedal. Poxa, obrigado. Uma honra pra gente poder receber esses elogios logo no início assim, do programa. Muito, muito legal. Mas estamos aqui para perguntar, depois dessa piada ridícula que eu fiz sobre leilões e leiloeiros, como é que é ser leiloeiro? Porque a gente tem todos os clichês do mundo dessa vida de leiloeiro, que é aquele cara com martelinho que bate, quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mas isso é um mercado onde envolve muita responsabilidade. Vocês são agentes públicos, vocês têm uma fé pública, a gente vai falar muito sobre isso aqui no episódio. Mas como é que uma pessoa vira leiloeiro e resolve sair vendendo coisa? Você vive de vender coisa. Como é que é isso? É mais ou menos assim. A primeira piada não é infame, é quem dá mais mesmo, porque nós somos investidos pelo Estado, como nós temos fé pública e somos autorizados pelo Estado a representar terceiros e levar à venda por pregão, modalidade de melhor oferta, aqueles bens que lhes são apresentados. Então você é um fiel depositário, dá-se um contrato jurídico perfeito ali. Você é contratado, não que você seja, você está prestando um serviço, mas você faz um contrato com o comitente, que é o proprietário dos bens. Nós estamos falando de arte e antiguidade. Existem outras modalidades de leilão. Eu me especializei em artes e antiguidades, porque é um tema que sempre me foi muito caro, sempre me foi muito próximo. Mas você representa o dono desses itens que lhe entrega em confiança para que aquilo seja melhor vendido, ou seja, vendido pelo melhor preço. Então, o quem dá mais é assim mesmo, é o quem dá mais, porque eu quero mais para bem representar aquele que me confiou aquilo que lhe é caro. Então, nós temos duas pontas, nós temos o comprador, que é o licitante e é o arrematante, e nós temos o comitente, que é o dono do item, e o leiloeiro ele está no meio. Quem ele representa? Ele representa o comitente, mas ele também tem que atender à expectativa do arrematante, que é o seu segundo cliente, não em importância, os dois são importantes, mas o primeiro cliente é o proprietário da peça, que você tem que representar e tem que vender de melhor maneira, e o segundo cliente é o arrematante, o comprador, que vai receber aquilo que você prometeu entregar. E quando você diz que o leiloeiro é um agente que tem fé pública, o que significa exatamente ter fé pública? Significa que você está investido pelo Estado com a responsabilidade de melhor representar aquele que lhe confia os seus bens. No momento em que aquele bem lhe é transferido, é feito um contrato. E esse contrato é feito no nome do leiloeiro, que tem uma matrícula na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, aliás, do seu estado, porque o leiloeiro ele é nomeado por estado. Você não pode fazer um leilão em São Paulo. Eu não posso ir fazer um leilão em São Paulo. E então a minha jurisdição é Estado do Rio de Janeiro, é a Junta Comercial que regula os nossos atos, as nossas práticas, e é a Junta Comercial que devemos satisfações que são dadas em relatórios, em pagamentos de emolumentos que temos que fazer, uma série de coisas. É uma relação muito próxima e de muita fiscalização. A área de controle e fiscalização da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro é muito ativa, é competente, conta com bons profissionais, e no momento que um comitente me entrega um bem, o Estado está participando desta transação, porque ele é imediatamente comunicado, porque esse bem fica ligado ao CPF desse comitente e eu preciso prestar contas à junta comercial de que aquele item me foi entregue pelo CPF tal, de fulano de tal, para ser vendido por tanto e eu acabei vendendo por tanto. Isso é feito a partir de relatórios que antes eram mensais, hoje são relatórios anuais, mas são relatórios muito completos, com quem vendeu, quem comprou, CPF de um, CPF de outro e, evidentemente, a matrícula do leiloeiro. E qualquer pessoa
pode colocar qualquer coisa em leilão? Se eu quiser leiloar um bem meu, aqui a gente está falando de obra de arte, de peças de antiguidade, mas de uma forma geral, se eu quiser leiloar qualquer coisa, uma casa, um carro, uma roupa... Depende, Jonas, porque poder você pode, mas você primeiro tem que ser o real possuidor daquele item, não só sob o ponto de vista da posse, estrito senso, mas sob o ponto de vista de propriedade também. Você tem que ser o proprietário daquele item. Então, quando a gente fala de bens como arte e antiguidade, nem sempre esses bens integram a relação de patrimônio que o contribuinte apresenta todo final de ano à Receita Federal. Porque são tapetes, são coisas que às vezes foram herdadas, coisas que jamais integraram o ambiente patrimonial fiscal daquela pessoa. Então, o fato dela ter a posse já, de certa maneira, é meio caminho. Essa peça, esse bronze, esse conjunto de porcelana é do fulano porque está com fulano. Mas será que tem um irmão que é coproprietário? Então, a posse em si só, ela não caracteriza a legitimidade para você entregar para um leiloeiro, porque você pode levar uma coisa a leilão que está sob sua posse, mas que não é sua, e o leilão ser denunciado. Alguém que tenha a propriedade ou a copropriedade daquele bem, ir à justiça e pedir a suspensão daquele leilão. Isso pode acontecer. E aí é aí que entra a fé pública, ou seja, o leiloeiro é o responsável por isso. O leiloeiro tem que estar certificado. O leiloeiro não pode dizer, eu não sabia. O Você proprietário precisa ser um investigador, então. O proprietário pode dizer, eu fui de boa fé. Isso é uma outra matéria que a gente pode até tratar. Mas o proprietário pode até estar de boa fé. Ele pode, por exemplo, ter um bem em casa que é um bem procurado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Brasileiro, pelo IFAM. E ele nem sabe disso. Ele não sabe disso. Ele herdou, parente. Veio, etc. E aí ele me entrega aquilo de boa fé, mas eu preciso comunicar ao IFAM. Se eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do item, é um item menor, é um item de menor importância, não. Mas se eu percebo que é um item de arte sacra, por exemplo, algo que pode ter pertencido à Mitra, algo que faça parte do conjunto de bens históricos da nação, eu preciso comunicar ao IFAM. Ou preciso fazer eu posso comunicar, mas antes eu faço uma pesquisa no banco de dados do IFAM para saber se aquilo ali é uma peça sobre a qual houve descaminho em algum momento. Se não houve, tudo bem. Agora, se houve, eu tenho que comunicar ao IFAM que aquela peça encontra-se com alguém e eu tenho que comunicar a esse alguém que ele tem posse de um item que não pode ir a comércio. Então, respondendo à sua primeira pergunta, posso botar qualquer coisa? Não, não pode. Você tem que ter a posse, você tem que ser o legítimo proprietário deste item. E em se tratando de obras de arte, quadros, você precisa se certificar de esse quadro que você está apresentando ao leiloeiro que pretende levar a leilão é um quadro verdadeiro. Não é um quadro falso. Então, existem muitas nuances, Jonas. E essa responsabilidade sempre em cima do leiloeiro, isso eu imagino que tenha que ter uma expertise de anos de experiência, um treinamento, uma vivência, mas não existe um curso para ser leiloeiro. Não existe curso, isso vem da experiência. Eu costumo dizer que eu tenho clientes, eu tenho 5 anos de leiloaria. A leiloaria foi uma atividade que eu planejei desde muito moço, desde os 20 e poucos anos. Quem conhece a peça, o musical, enfim, o Fantasma da Ópera, sabe que o Fantasma da Ópera começa com o grande candelabro do antigo teatro sendo leiloado. E a primeira palavra é sold, é uma voz solene de um leilão ocorrido, então, lá no século XIX. E aquilo, eu não tinha 20 e poucos anos, tinha a mesa que me impressionou e eu comecei a gostar daquilo. E a nossa casa de família sempre foi abastecida por itens que vieram de leilões. Eu tive bisavós que licitavam na Europa, eventualmente. E na divisão, algumas coisas acabaram com meu avô e acabaram com meu pai e acabaram comigo. Então, eu tive um ambiente em relação a obras de arte muito próximo. Então, essa questão de como se tornar ou como eu me tornei leiloeiro é uma coisa que realmente não tem curso. E eu estava vendo um dos episódios que eu recomendo
aqui do programa, que é sobre inteligência artificial, né? Hoje em dia a pessoa pode achar que a inteligência artificial é uma panaceia que resolve tudo e que, bom, eu vou me tornar leiloeiro e eu vou ter o apoio da inteligência artificial me orientando. Não é assim. Você precisa estudar muito, foram estudos de anos, como eu falei, eu comecei cedo a me interessar por obras de arte e antiguidades. Só que eu fui jornalista, quer dizer, você nunca deixa de ser jornalista, né? Jornalista é uma coisa que entra no teu sangue, no teu DNA, e você está contaminado para o resto da vida. Mas eu não pratico mais o jornalismo desde 2015, porque eu vinha, desde os meus 20 e poucos anos, imaginando que na terceira idade eu me tornaria leiloeiro. E por que isso? Porque eu acompanhava leilões, os leilões eram presenciais, eu ia aos leilões e fazia da compra de obras de arte um ativo, um aumento de ativo patrimonial para mim, eventualmente realizando negócios, mas muito mais aumentando as minhas coleções, e tinha um enorme prazer naquilo. Quer dizer, tem um curso para ser leiloeiro? Tem, até acredito que exista, mas são cursos específicos para leiloaria de imóveis, que é outro segmento completamente diferente, leiloaria de automóveis, que é outro segmento completamente diferente. Aí, para a arte e antiguidade, você tem que conhecer de arte e antiguidade. E aquilo que eu falei no início da nossa conversa, dessa explanação, é que eu tenho clientes que me dão aula o tempo inteiro. E um deles é o Manuel Machado, que você conhece muito bem, que foi professor da PUC de Economia, mas que sempre teve nos objetos de arte a sua grande paixão, fez a sua vida, um lado muito significativo da sua vida, com a Machado Antiguidades, situado aqui no Rio de Janeiro, com a parte de obras de arte e antiguidade. Eu aprendi muito com ele. Então, você tem clientes que sabem muito mais do que você. Agora, o que você sabe e que a IA não sabe? Ela sabe o que um determinado cliente quer, a gente sabe o que aquela peça tem de encoberto, que está escondido, que tem de defeito, a gente conhece um histórico. Então, curso não existe, tá? Eu acho que você, para aprender a leiloaria, hoje em dia, você tem que assistir muitos leilões, agora, infelizmente, de forma online. Eu tive a sorte de ainda ter grandes professores leiloeiros, como foi o Leone, como foram vários outros, Hernani Pai, como é o Franklin Levy, até hoje na ativa, e isso me ajudou muito a fazer a transição profissional do jornalismo para a leiloaria, veja, às portas dos 60 anos de idade, o que não foi fácil. Só para fazer a parte do merchandising aqui da família, do nepotismo também, ele falou do Manuel Machado, que é um grande antiquário aqui do Rio de Janeiro, com anos de tradição da Machado Antiguidades, e queria também deixar meus agradecimentos aqui a toda a equipe da Machado Antiguidades, né, Manuel Machado, Carlos Machado, que por sinal é meu tio e meu primo, e foram eles que me indicaram o Borghetti aqui para fazer essa entrevista. Então, só para a gente também ter a fidelidade do episódio, não parecer que a gente não se conhece, não. Manuel Machado é meu tio. Sim. E obrigado por citar a família aí. Comprem na Machado Antiguidades, na BJ Antiguidades também. Não, o Machado é uma pessoa sensacional, e ele tem, como ele foi professor da PUC, ele inclusive tem uma sala na PUC com o nome dele. É uma sala que foi dada a esta sala, o nome dele. Ele era muito didático, e eu ia para lá, na Siqueira Campos, na loja onde ele tem, na Siqueira Campos, e ficava ouvindo ele por horas, e ele me ensinando. O Carlos era pequeno, o Carlos é muito mais moço do que eu sou de janeiro de 61, o Carlos deve ter aí uns 40 e poucos anos, 50 anos, talvez no máximo, mas eu aprendi muito com o Manuel Machado e com todo esse pessoal. Agora, a questão da IA, por exemplo, a IA, você pode perguntar, eu faço questão nos meus conteúdos, porque eu tenho página no Instagram. Inclusive, a gente vai deixar todos os links aqui das páginas do Borghetti, tá? Você Sim. vai acessar as redes dele, tá tudo aqui na descrição. Por que eu tenho a página? Porque, como leiloeiro, e houve a transição do leilão presencial para o leilão online, foi uma transição que deu-se num lapso temporal de 10 anos, mais ou menos. Mas o público habituado a licitar em leilões presenciais, quando os leilões passaram a ser híbridos, presenciais e online, esse público que participava só do presencial ficou absolutamente perdido.
e foi aprendendo, dando cabeçada na base do erro e acerto, como participar dos leilões também de forma online. Porque o leilão sendo presencial, ele atende ali a cidade, ele atende uma sociedade restrita, vamos dizer assim. E o leilão online, ele está espalhado pela plataforma, pelas plataformas de leilão, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Quem quiser estar em qualquer lugar do mundo pode acessar um leilão que esteja acontecendo online. É uma responsabilidade muito grande, né? E você estava falando aí que você, ao longo da sua vida de jornalista, você se preparou para, num determinado momento da sua vida, você passar a trabalhar com leilão. Você foi construindo toda a sua carreira de jornalista para, em um determinado momento, fazer essa transição. Quando foi que você percebeu que agora é o momento de fazer a transição, vou deixar o jornalismo e vou para a leiloaria? Olha, Jonas, a vida tem sido muito dinâmica. Nós vivemos tempos, evidentemente, todo mundo em seus momentos temporais se surpreendia com o novo. Então, nós também estamos atônitos com o novo. Profissões desaparecendo de uma hora para outra, negócios ruindo de uma hora para outra. Isso afeta a todos. Isso não só me afetou. O jornalismo acabou. Hoje, você vê grandes emissoras de televisão, uma em especial, que eu me recuso a dizer o nome, anunciando um prêmio do melhor jornalista influenciador do ano. Como é que é possível um jornalista receber um prêmio pelo jornalismo e pela influência que ele provoca? É o Papa? É uma pitonisa? É Deus? Então eu já vim me decepcionando com o jornalismo e com o desaparecimento de jornalistas fantásticos que existiram, tanto no exterior quanto no Brasil. Eu vim me decepcionando. Eu comecei a ver aquele amontoado amorfo de ego, onde a notícia não é o protagonista, mas a opinião. E eu pensei, eu não sou mais jornalista, isso não me serve mais. E eu tinha a carreira de arte e antiguidades sempre em vista, como side business. Eu comprei pintores modernistas numa época em que esses pintores valiam alguns milhares de dólares. Depois eles passaram a valer centenas de milhares de dólares. Eu ajudei pessoas a fazerem negócios nesse sentido. Então eu enxerguei que aquilo que era um side business, um negócio lateral, para tirar o estrangeirismo da minha fala, poderia vir a ser o meu negócio principal, que eu sempre sonhei. Mas eu te juro, eu pensava, será que eu posso? Até posso vir a ser um leiloeiro? Foi quando procurei alguns amigos mais velhos, leiloeiros, porque eu sou garoto na leiloaria. Eu tenho 64 anos, mas eu sou garoto na leiloaria porque eu estou lidando com pessoas com 80. Procurei alguns leiloeiros e disse, eu já praticava, eu já conhecia o ambiente do leilão com muito cuidado, eu vendia muitas coisas minhas nos leilões e acabava comprando e continuando jornalista. E quando eu decidi que o jornalismo tinha morrido, para mim, eu procurei um leiloeiro especial, Franklin Levy, e disse, olha, eu quero parar de vender com os outros, eu quero eu mesmo fazer o meu leilão. Porque eu achava que ser leiloeiro era uma coisa inatingível. E ele disse, não. Você não vai fazer o seu leilão, você vai ser leiloeiro. Aí eu falei, mas Franklin, será que eu posso? Pode, eu vou te ajudar, vou te mostrar o que você precisa fazer e você vai ser leiloeiro. E aí, realmente, fiz o dever de casa, submeti meu nome à junta comercial e, por felicidade, a junta estava no momento em que ela estava renovando seus quadros leiloeiros, aqui no Rio de Janeiro, e o meu nome foi aprovado e eu fui nomeado leiloeiro.
existe então uma nomeação para ser leiloeiro e a junta precisa aprovar. É meio que ser dono de cartório, um leiloeiro? Não, você precisa ter não é porque... Bom, a legislação sobre os cartórios mudou, né? Não é o que era antigamente. Mas não você precisa estar autorizado, matriculado na junta e preencher requisitos mínimos. Não é necessário o curso superior, para quem pensa, é necessário o curso superior. Não é necessário o curso superior. Você tem que ter os bons antecedentes, tem que provar residência no Estado e tem que cumprir com algumas obrigações. Você tem que fazer um depósito, caução, em nome da junta comercial. Você precisa já ter uma grana para poder ser leiloeiro, né? Hoje em dia existe uma modalidade de seguro caução, que você faz um seguro de no mínimo R$90 mil no Rio de Janeiro, varia de estado para estado, no Rio de Janeiro são R$90 mil, você faz um seguro que cobre até R$90 mil, caso você tenha, por um motivo de força maior, um problema de finanças pessoais e não consiga honrar algum pagamento daqueles itens que foram vendidos e que você deveria repassar o produto da venda menos a sua comissão para o proprietário. Então, se isso acontece, e olha, acontece, porque o mercado hoje em dia é muito difícil. Ele é competitivo em qualquer área. Está difícil na minha área, eu vou me tornar leiloeiro. Não é simples. As margens são muito apertadas. Então, se isso acontece, o seguro caução, ele amortece aquela eventual dívida que você tem. Você pode fazer o seguro de 500 mil, de 100 mil, 90 mil. 90 mil é o mínimo que a junta comercial exige. Ou você pode pegar esse dinheiro e depositar em favor da junta comercial numa conta que mais tarde você, deixando de ser leiloeiro ou sendo destituído por algum processo administrativo, a junta te devolve com as devidas correções. Mas então esse seria o processo. Se alguém te procurasse hoje e falasse assim, quero ser leiloeiro, como eu faço, você diria que o caminho é esse. Vai lá na junta, tem esses requisitos, você faz o depósito e aí, tendo seu nome aprovado, estou autorizado, posso ser leiloeiro. Não precisa de indicação, não precisa de curso superior. Você não precisa nem ter o dinheiro da caução, você pode fazer já a partir do seguro caução. Agora, você precisa submeter da documentação, são várias certidões, você não precisa ir na junta, você pode até fazer essas consultas online. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro está muito bem preparada sob o ponto de vista de ferramentas de internet, e a gente se relaciona. Eu vou à junta porque para mim é um prazer, é como ir na casa da mãe, dos avós, assim, digamos, né? Eu gosto de ir na junta. Mas não é necessário. Vai lá, toma um cafezinho. Não é necessário. Não é necessário. Porque você imagina, o sujeito pode estar em Areal e ele é leiloeiro em Areal. Ele não vai se deslocar até a capital, ele pode ser leiloeiro em São Pedro da Aldeia, em Quissamã, em qualquer lugar. Ele não vai se deslocar até o centro do Rio de Janeiro para estar na sede da junta comercial, porque ele precisa estar lá fisicamente. Então, não é necessário. Agora, não adianta você se tornar leiloeiro se você não tem afinidade com a profissão. Se você não tem... isso é uma maneira de ganhar dinheiro, então não vá por aí. Aliás, não vá por aí em nada. Se você pretende mudar de profissão, você tem que ter um mínimo de afinidade com aquilo que você pretende fazer. Porque você precisa se tornar uma autoridade naquilo que você faz. Você precisa conhecer aquilo que você pretende fazer. Então é importante que você tenha, primeiro, afinidade. E essa afinidade foi o que eu falei, que tive desde criança, por uma questão de ambiente familiar e por uma questão de... cresci gostando de arte. Então, se você não gosta de arte, você não pode ser leiloeiro de arte. Você pode ser leiloeiro de automóveis. Você pode ser leiloeiro de imóveis. Mas de arte e antiguidade, não. E nessa sua transição da carreira do jornalismo, de uma carreira já muito consolidada, onde você foi editor-chefe de jornal diário, quando você passou a ter essas decepções, esses dissabores, e resolveu, vou para a leiloaria, e teve todo esse suporte, toda essa mentoria, mesmo assim, deu medo, deu vontade de repente, voltar para o jornalismo mesmo com os dissabores, ou não teve medo, ou você encarou mesmo com medo? Como é que foi esse momento, assim, de
da decisão até concretizar essa decisão? O medo é o grande inimigo de todos nós. E a única maneira de você tratar o medo é tratar com Deus, tratar o seu lado espiritual. Eu havia me afastado da Igreja Católica por muitos anos. E a gente vive um secularismo no mundo que é brutal, desde que entendeu-se a separação de Estado e Igreja, o que é saudável. Eu acho que deve permanecer assim, mas não estou aqui para dar opinião a respeito de nada. Mas se quiser também pode. Não. Eu acho que cada um... olha, como jornalista e editor-chefe, que é o cargo máximo dentro de uma redação, eu acho que eu só dei opinião em 2 ou 3 editoriais assinados, porque eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu acho um abuso, um absurdo essa coisa de que a minha opinião deva criar subsídios para você tirar as suas próprias conclusões. Até tudo bem, mas a minha opinião não pode ser a sua opinião. Eu posso lhe informar e, a partir dessas informações, você chegar e tirar as suas conclusões, mas a minha opinião não pode formar a sua opinião. Então, eu poucas vezes eu falei sobre, dei opinião em jornal. E o jornalismo mudou muito, como eu falei anteriormente. A fé é aquilo, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé na Eucaristia, é aquilo que combate o medo, porque o medo, te respondendo a pergunta, dá todos os dias. Todo dia eu acordo e tenho medo. Quem não tem? Quem não tem? Você não tem? Você que nos ouve não tem? Todos têm. E como lidar com esse medo? Anestesiar ele, entrar direto nas coisas? Eu acho que falar com Deus é a primeira coisa. E se você tem medo, não obrigatoriamente, você vai rezar todo dia. Eu pretendo ser uma pessoa, um orante, eu e minha mulher, mas ainda não sou. Mas isso é o que me faz vencer o dia a dia, porque cada novo leilão, e eu já fiz cerca de 60 leilões, é pouco, mas não é pouco, é muito. Cada novo leilão é um desafio. Eu entendi que o jornalismo tinha acabado quando foi-se o prazer de fazer o jornalismo. O jornalista que me ouve, se é que algum me ouve, sabe que o jornalismo não dá dinheiro. Então aquilo ali era uma coisa que eu mais colocava dinheiro de outras atividades que eu tive no passado do que eu ganhava dinheiro. Então, dar dinheiro não dá dinheiro. Outras atividades profissionais também? Tive. Quais eram antes. essas atividades? Mas isso é muito antigo. Não, isso é muito antigo. Falou o cara que trabalha vendendo antiguidade. Né? Não. Mas é uma história pessoal. É muito antigo. E se aquilo não dava mais dinheiro, e deixou de dar também. Você vai dizer, mas o William Bonner, ele ganha. Sim, mas ele ali, ele é jornalista, mas ele é contratado de uma grande emissora. O outro também. Quantos William Bonner existem no universo de jornalistas registrados? Poucos. Né? Então não é dizer, o jornalismo dá dinheiro. Para muito poucos. É como o futebol dá dinheiro. O surf dá dinheiro. Dá para o Gabriel Medina mais 2. Para quem mais? Né? Não é assim. Então, já que não dava dinheiro e deixou de ser um prazer, eu resolvi parar. Mas houve, Jonas, um momento crucial que o jornalismo verdadeiro, investigativo, social, político, começou a ficar perigoso, que foi ali por volta de 2010, 2011, 2012, começou a ficar perigoso. Ficar perigoso a ponto de vidas de jornalistas estarem sendo tiradas. E teve um momento em especial de fortes denúncias que fizemos no nosso jornal, em que eu sofria, realmente, nós ficamos muito preocupados. Porque o mal, que é pai do medo, mas também tem outras ramificações, o mal ela está em todos os aspectos da sociedade. Ele está no executivo, ele está no legislativo, ele está no judiciário, ele está no comércio, ele está na lei, ele é inerente à natureza humana. Então, a coisa no jornalismo ficou tão acentuada que a minha mulher me deu um ultimato. Ela me disse, ou você para com o jornalismo, ou eu me separo de você. Eu não aguento mais. A decisão foi dela, então. A decisão foi minha. Eu poderia estar abraçado à vaidade, porque, Jonas, você deve saber aqui com o seu programa, e quem me assiste também,
O jornalismo, ele te abre todas as portas. Todos querem uma janela. Todos querem ser vistos. Todos querem ser notícias, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Então eu não tinha portas fechadas no Estado. 0 portas fechadas no Estado. Eu tinha muitos amigos que eu sabia que o dia que o jornalismo acabasse, iam sumir, desaparecer, como sumiram, desapareceram. Eu fiquei com 1 ou 2 amigos. Mas eu aprendi muito com o jornalismo. Então, o jornalismo havia deixado de existir. E eu pensei, candidamente, eu vou trabalhar com leilões, eu vou fazer leilões. Esse meu grande amigo leiloeiro disse, não, você vai ser leiloeiro. Me tornei leiloeiro e falei, que maravilha agora, né? Eu estou assim meio que aposentado, vai ser fácil, vai ser moleza. Olha, se você nos assiste e pensa em fazer uma organização de leilão ou uma casa de leilões, você não precisa ser um leiloeiro, você pode fazer uma casa de leilões e contratar um leiloeiro para bater os seus leilões. Um leiloeiro idôneo, evidentemente. Existem muitos. Vai ser fácil, vai ser tranquilo? Não vai ser. É um trabalho brutal, ele é um trabalho braçal, a nossa percepção de comissionamento é muito baixa, o leiloeiro recebe 5% apenas daquilo que ele vende. Mas se ele organiza o leilão, ele recebe 25% daquilo que é vendido. Aí você fala, 25%, mais 5% são 30%. Sim, e os custos? E os emolumentos? E os royalties que a gente tem que pagar à plataforma? E o que a gente precisa pagar à junta comercial? E a gente não só vende, a gente entrega, a gente embala. Isso tudo é responsabilidade do leiloeiro. E aí tudo é do leiloeiro e do organizador do leilão, que são figuras que por vezes se confundem. Mas o organizador de leilão não pode bater o leilão. Agora, o leiloeiro pode organizar o leilão. Eu organizo os leilões junto com a minha mulher. Nossa equipe é muito pequena. Além de nós, mais 2 pessoas. Então, funciona. Mas se você pensa nisso como uma possibilidade de carreira, é muito difícil. Repense, a menos que você esteja nesse segmento. O que eu posso dar de mensagem a quem nos ouve é a questão da reinvenção. Eu me reinventei aos 60 anos, mas não foi como um passe de mágica. Eu já vinha preparando esta mudança, eu vinha preparando essa reinvenção. E eu deixei de ser jornalista e passei a ser leiloeiro no momento seguinte? Não. Demorou 2 anos que eu precisei suportar a minha despesa mensal com aquele recurso que eu ainda consegui separar do jornalismo. Então não foi brincadeira. E aí como é que você começou? Comecei praticamente do 0. E aí você abre mão de algumas coisas, você vende um imóvel para conseguir começar, para você ter algum estofo, para você ter alguma segurança. E eu ainda me considero no início da leiloaria, mas com grande vantagem no mercado, pelo background que o jornalismo me deu ao longo da vida e o círculo de relacionamentos que eu criei, que acabam me abastecendo com peças de boa qualidade. E normalmente esse público comprador é um público já mais velho, que valoriza mais, é um público jovem que está descobrindo isso. E como é essa relação também com a faixa etária do mercado de leiloaria? Você falou que tem muitos leiloeiros aí já de muita tradição, muito velhos. Isso no ramo das artes, mas na leiloaria em geral, você falou que aqui no Rio a junta está querendo até renovar. Qual é a média da faixa etária? E você daria, já estou emendando várias perguntas aqui, você daria credibilidade a um leiloeiro jovem vendendo arte? Claro, temos vários. Temos o Breno Bastos, o irmão dele, agora me escapa o nome também, fantástico, novo. Temos o Davi Levi, fantástico. Temos a Thaís Alexandre, fantástica. Temos a Marcela Caos, filha da Soraya, fantástica também. Temos vários leiloeiros. Eu falei que eu sou garoto, mas meio que brincando, né? Porque tem vários muito mais novos do que eu, super competentes, e que têm a linguagem da internet, tanto quanto eu tenho, porque eu me esforço e eu me renovo. Eu me renovo sempre, eu venho me renovando sempre. Mas temos leiloeiros novos, muito bons, e que eles suprem as faltas dele com consultas. Agora, temos um grupo de bons leiloeiros, Jonas.
E temos um grupo né, que fica por ali. Mas isso não é assim em toda a profissão? Né? E no caso dos compradores, você falou que a gente tem esses compradores de diversas regiões do Brasil interessados nas coisas aqui do Rio de Janeiro. Qual é a média etária desse público? É um público mais velho ou é um público mais jovem que se interessa por isso? É uma surpresa, porque pela plataforma a gente consegue saber quem são os nossos compradores, tá? E pelas redes sociais a gente também consegue saber quem tem interesse. Então eu achava que esse era um público envelhecido, não é. Existe uma turma mais nova que tem interesse em resgatar a história, que tem interesse em resgatar coisas antigas, que tem interesse em resgatar memórias da casa do avô, da casa da avó, que tem como referência coisas de qualidade, porque hoje, tem que citar, você vai a uma loja de antiguidade, aliás, de antiguidade não, de imóveis hoje, você vai numa Tok Stock, uma grande loja, você vai numa Zara Home, você olha aquilo e você vê que aquilo ali é descartável e custa o custo do aluguel do shopping, a luz, os empregados, os encargos, os impostos. A leiloaria são itens que já foram de alguém. Então esquecemos de falar nisso. A leiloaria, o leilão é o melhor ambiente de compra que você pode ter hoje para itens da sua casa também. Móveis, utensílios até, e objetos de decoração e arte. Não só arte e antiguidade, não é só a velharia. Também coisas de antiguidade, coisas de arte, trabalhos, obras. Mas é uma oportunidade que você tem de equipar a sua casa e transformar a sua casa também num ambiente, até certo ponto, cultural, porque aquilo mostra quem você é. Você vai numa loja e compra um monte de coisa nova e bota em casa, sua casa está impessoal. Então a faixa etária é variada, existem muitos jovens, que para mim é uma surpresa, mas muitos jovens com grande interesse em história, em arte e antiguidade. Porque é isso, a gente vive um mundo muito difuso. Eu vejo algumas pessoas querendo voltar ao centro, ao útero, à essência. E para encerrar, 2 perguntinhas. Para a pessoa que está pensando em entrar nessa área. Por que ela deveria entrar na leiloaria e por que ela jamais deveria entrar na leiloaria? Ela deveria entrar na leiloaria porque ela vai expandir o seu nível de conhecimento histórico de uma maneira real, de uma maneira impressionante. Se você pensa em entrar na leiloaria apenas porque é um comércio, abra uma loja. Abra uma loja virtual, não é nem uma loja física, não. Faça uma loja virtual e fique ali. E tenho muitos clientes que compram em leilões que são donos de lojas virtuais e de lojas com galerias também. Mas se você pretende adquirir conhecimento histórico dos momentos históricos da Europa, dos Estados Unidos menos, mas da Europa, do Brasil, as peças contam essa história dos séculos recentes, do século XX, século XIX, século XVIII, século XVII. Eu não vou falar de coisas de antiguidade, tá? Porque esses itens a gente não tem aqui no Brasil. Mas acho que a leiloaria é um corrimão para você que já está numa idade, começando a entrar na idade avançada e que agora já sobe uma escada apoiado no corrimão. É um corrimão para a vida toda, porque é fonte de interesse, fonte de estudo e fonte de descoberta o tempo inteiro. Por que você não entraria? Porque dá muito trabalho. E se você tem a pretensão de descansar em algum momento da sua vida, seja ele aos 40, seja ele aos 50, seja ele aos 60, a leiloaria não é para você. Borghetti, muito obrigado pela sua participação, foi incrível aqui. Obrigado por essa aula, por todo o conhecimento. Sem palavras para descrever o quão feliz a gente está com a sua presença aqui. Brigadaço, de verdade. Eu agradeço a vocês. Uma boa tarde. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.